Obrigado, presidente, deputado Bruno Dauaire, deputados e deputadas aqui presentes, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, enfim, presentes ainda nas galerias, poucos ainda presentes nas galerias, imprensa e colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, deputado Bruno Dauaire, aproveitando a ocasião, a agradável ocasião de ser presidido por Vossa Excelência nesse expediente final, para lembrar que a assinatura hoje do Acordo de Recuperação Fiscal nos lembra um compromisso assumido pelo líder do governo aqui na Casa, o deputado Edson Albertassi, que assim que esse termo fosse, afinal de contas, celebrado, nós retomaríamos as conversas, as tratativas referentes ao problema das 500 famílias de agricultores ali do Açu. Na última rodada que fizemos, haveria um desdobramento e o líder Albertassi ponderou. Eu fiz chegar essa informação a várias lideranças desse movimento, do qual Vossa Excelência também participa, integra e defende há mais tempo que eu até. E o deputado Albertassi pediu que nós aguardássemos para retomar os entendimentos depois que o acordo fosse celebrado. Portanto, hoje está sendo celebrado, já foi celebrado. Vamos lembrar a partir de amanhã ao líder Albertassi para retomar uma agenda com as representações dos trabalhadores agrícolas do 5º Distrito de São João da Barra, do Açu, as entidades que representam esses trabalhadores, porque a situação lá segue muito difícil. Então, só queria fazer, não é sobre isso que quero falar, mas pedir até a ajuda a Vossa Excelência, tão implicado na questão, para a partir de amanhã lembrarmos ao líder Albertassi a importância e a urgência da retomada dessas tratativas. Bem, senhor presidente, eu queria aqui, na verdade, ia fazer considerações sobre dois aspectos que, a meu ver, confluem e que dão, digamos assim, a precisa medida, a exata medida das consequências do golpe de Estado em curso no Brasil. Ia me referir à audiência aqui nesse plenário na sexta-feira passada, audiência realizada pela Comissão de Trabalho em conjunto com a Comissão de Economia que eu presidiu a audiência o deputado Paulo Ramos, e eu também estive na codireção dos trabalhos, uma audiência plena de trabalhadores, de representação de trabalhadores, especialistas, parlamentares do Congresso Nacional, em torno desta agenda de entrega do Brasil ao grande capital, que passa pela Petrobras, passa pela Eletrobras, passa pela Casa da Moeda, passa, enfim, por áreas absolutamente estratégicas, empresas absolutamente estratégicas para o desenvolvimento nacional e, sobretudo, para a soberania nacional. E isso conflui, a meu ver, com uma informação recentemente veiculada pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, para a Alimentação e a Agricultura, que dá conta de que o Brasil está na iminência de retornar ao mapa da fome, do qual nós saímos em 2014. O mapa da fome, todos sabemos, inscreve aqueles países cujas populações têm um percentual acima de 5%, que não têm diariamente, não ingerem diariamente as calorias mínimas necessárias para o seu bem-estar, para a sua sobrevivência digna, e segundo parâmetros fixados pela FAO e por outras entidades internacionais. Então, assim, na agenda, no corolário do golpe, nesse ano de golpe, nós temos, para além da gravíssima quebra na ordem democrática, para além da gravíssima desestruturação dos pilares que sustentam o Estado Democrático de Direito no Brasil, nós temos consequências graves para a população, sobretudo para as populações socialmente mais vulneráveis, como a questão do retorno do Brasil ao mapa da fome e, do ponto de vista mais geral, a perspectiva da inserção do Brasil no mundo, na cena política internacional, de joelhos, dependente, perdendo a capacidade de se colocar como um país soberano e altivo no concerto das nações, que eu costumo dizer que de concerto não tem nada, porque o que tem é muita competitividade. De qualquer maneira, não vou desenvolver esses temas hoje, porque fiquei sobressaltado, absolutamente sobressaltado, com as informações que decorrem já da celebração
do acordo de recuperação fiscal entre o Estado do Rio de Janeiro e a União, nesta tarde, na tarde de hoje, quando tivemos acesso ao parecer do Ministério da Fazenda, aliás, não apenas do Ministério da Fazenda, mas é um parecer conjunto do Ministério da Fazenda, da Secretaria do Tesouro Nacional, que na verdade é quem vem operando na ponta as tratativas com os entes subnacionais que querem aderir ao regime de recuperação fiscal, e também a Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais. Bom, neste parecer, num dado momento, o governo diz o seguinte: é importante mencionar a necessidade de outras medidas de ajuste que poderiam ser implementadas para aumentar as chances de o Estado atingir o equilíbrio fiscal ao final do regime de recuperação fiscal. Nesse sentido, diz o parecer, lista-se aqui uma série de sugestões de medidas que poderiam ser abordadas pelo Estado do Rio de Janeiro em seu plano ou recomendadas pelo Conselho de Supervisão, o tal Conselho de Supervisão que consta na Lei Complementar 159 de 2017, caso se mostrem necessárias para atingimento do equilíbrio fiscal. A. Maior esforço para o aumento da arrecadação, como, por exemplo, maior abrangência na extinção de desonerações, e hoje saíram várias no Diário Oficial, várias, né? O governo Pezão é campeão olímpico, não é recordista mundial, recordista olímpico em isenções tributárias, ou maior amplitude na revisão de tributos. B. Extinção de mais empresas públicas e revisão do papel do Estado, uma vez que aí vem com aquela cantilena, aquela panaceia que nos anos 90 foi cantada em prosa e verso e se revelou um fracasso retumbante, que é a panaceia da privatização como salvação da gestão das contas públicas. Uma vez que a desestatização é uma prática essencial e eficiente, não só para o equacionamento das contas públicas, mas também para o ganho de eficiência dos serviços ofertados à população e para a adequação do tamanho do Estado à sua capacidade financeira e estrutural. Pergunte à população se os serviços privatizados funcionam muito bem, se elas estão bem atendidas pelos serviços privatizados. Pergunte à população. Essa categoria de medidas de ajuste poderia ser ampliada, passando a abranger, inclusive, a revisão da oferta do ensino superior. Item C. Item D, vou saltar o item C, para enfocar o que eu quero. Demissão de comissionados e servidores ativos. Apesar de ser uma medida difícil ou de difícil implementação e de fortes impactos na prestação de serviços públicos, ela não deve ser descartada, dada a gravidade da situação em que o Estado se encontra. Então, em última instância, o governo ilegítimo, usurpador do impopular Michel Temer, propõe ao Rio de Janeiro, em última instância, começar a dar um fim às suas universidades estaduais, ao ensino superior público estadual. Ora, que infeliz coincidência o surgimento desta informação, justamente quando hoje sai mais uma edição do Times Higher Education, que é esse indicador internacional, muito observado pelas universidades e institutos de ciência de todo o mundo, com o ranqueamento das 1.000 principais universidades em todo o planeta. O deputado Conde Bittencourt mencionou pontualmente essa questão, certamente voltaremos a debatê-la ao longo da semana, mas entre elas está a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entre as 21 brasileiras que constam nesse ranking das 1.000 principais universidades no mundo, constam 3 universidades do Estado do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, a UFRJ e a UERJ. E aqui eu vou falar de maneira muito direta, não como deputado, que essa é uma situação circunstancial, os mandatos são passageiros, de acordo com a vontade popular. Mas o que eu sou permanentemente, deputado Bruno Dauari, é professor. Essa é a minha identidade permanente, deputado Chico Machado. Sou professor, sou pesquisador e, como professor, quero aqui dizer, estarei na trincheira em defesa da UERJ, da UENF, da UESO, do ensino superior público estadual. Nós estamos falando de décadas de investimentos públicos, nós estamos falando de esforço de milhares, dezenas de milhares
de pesquisadores buscando mestrado, buscando doutorado, fazendo estágios pós-doutorais, publicando em revistas científicas da maior importância, fazendo pesquisas de campo sob condições adversas, realizando projetos extensionistas para socializar o mais amplamente possível o conhecimento produzido na universidade para fora dos muros da universidade, construindo, registrando patentes com importantíssimas inovações tecnológicas. Nós estamos falando do Parque Científico do Rio de Janeiro. Ora, e não é coincidência, é um alinhamento perfeito do governo de Pezão com o governo impopular e ilegítimo do usurpador Michel Temer. O Rio de Janeiro se tornou um laboratório avançado das políticas golpistas e entreguistas praticadas pelo governo federal ilegítimo. Porque vejam, as entregas que pretende fazer Temer ao capital internacional não são entregas quaisquer, são escolhidas a dedo, são entregas estratégicas, são as jazidas de petróleo na camada do pré-sal, já entregues, boa parte delas, às petrolíferas internacionais, como Total, como Shell, como Chevron, é pulverização da Petrobras, com a venda de vários ativos que integram a Petrobras, é a tentativa agora de entregar um naco da Amazônia, que tem um tamanho maior do que o território da Dinamarca, que envolve área de preservação ambiental, envolve áreas que pertencem às comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, é a entrega da Casa da Moeda, deputado Bruno Dauari. Que país, deputado Chico Machado, admite entregar ao controle privado o órgão estatal que emite a moeda nacional? Emite a moeda nacional. Então, nós estamos falando aqui de uma lógica entreguista estratégica, e que na qual se insere também o Parque Científico, que, afinal de contas, no mundo em que vivemos, na chamada quarta revolução tecnológica, na revolução tecnológica da pós-modernidade, nenhum país do mundo, do hemisfério norte ou do hemisfério sul, conseguirá se inserir de maneira pujante, fazendo prevalecer, se não todo, mas parte dos seus interesses, se não tiver lastreado por uma política científica, com produção de ciência, tecnologia, inovação tecnológica. E o Brasil está querendo abrir mão disso. É entregar nossas principais reservas de riqueza, é entregar a Casa da Moeda, é o eletrogolpe também, com a entrega do sistema elétrico brasileiro. A Eletrobras e o sistema Eletrobras responde por quase 40% da geração de energia e da distribuição de energia no Brasil todo. Portanto, e aqui no Rio de Janeiro, esta lógica vai alcançando um terreno cada vez mais próspero para avançar. Inclusive agora, com esta desdita, que é a perspectiva de dissolução, de fechamento, de extinção progressiva das universidades estaduais. Não estávamos enganados quando, em vários momentos, em vários lugares, em várias circunstâncias, fazíamos o debate de que as universidades estaduais, cujo governo está matando de inanição, não viviam essa situação aleatoriamente. Não era um mero acaso. Podia fazer parte de um projeto não declarado de extinção progressiva do ensino superior estadual. Agora nós temos isso aqui escrito num parecer do governo federal. Portanto, quero aqui declarar mais uma vez que o nosso mandato e a minha condição individual de professor e pesquisador de uma universidade pública brasileira estará 100% à disposição da luta em defesa das universidades estaduais, em defesa do Parque Científico do Rio de Janeiro, que envolve também a FAPERJ, que envolve também a Fundação CCERJ, que envolve também a FAETEC, que tem atividade de ensino superior, de sorte que a gente não possa ter aqui no Rio de Janeiro uma repetição piorada desta lógica golpista e entreguista que tomou conta do Brasil. É o meu pronunciamento, toda a solidariedade, todo apoio à comunidade acadêmica da UERJ, da UENF e da UESO, orgulhos e patrimônios inalienáveis do povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado.